Foi a primeira vez no Brasileirão que o Fortaleza conseguiu 2 vitórias seguidas, né? E 2 vitórias fora de casa, né? Ainda tem isso, né? Algo muito raro aí no Fortaleza em 2025. Thiago Minhoca, temos aqui a tabela, né? Dos últimos 3 jogos, o Fortaleza é o único que tem 2 jogos seguidos, né? Nas próximas 2 rodadas, ele e o Vasco, né? Que é um time ali que tá virtualmente na briga, mas dos concorrentes diretos, digamos assim, né? Diretaços do Fortaleza, ele é o único que tem ali 2 jogos seguidos contra Atlético Mineiro e Corinthians. Tá? Corinthians já pensando na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro cansado, né? Jogou prorrogação, jogou com o Flamengo, vai ter viagem para Fortaleza, que não é uma logística tão simples. Enfim, a perspectiva fica animadora a partir de agora. Se você olha, o Fortaleza já está com 7 jogos sem perder. 7 jogos sem perder, Fábio. Isso. Tudo bem que teve 4 empates durante essa sequência. Empates esses, alguns bem lamentados, né? Do Grêmio. O do Atlético Mineiro, por exemplo, foi mais celebrado, porque uma derrota estava acontecendo, mas o do Ceará e tal. Então, o primeiro ponto que eu vejo é o Fortaleza. A gente tinha destacado aqui na terça-feira, exatamente com essa tabela, a gente tinha falado que Vasco e Ceará tinha uma situação que uma vitória basicamente confirma as duas equipes, né? Claro, o Ceará tem uma tabela mais complicada. E no caso, a disputa real era Inter, Vitória e Santos. E que o Fortaleza tinha que vencer o jogo do Bragantino para de fato dizer, eu também quero disputar. E aí foi o que aconteceu. Então o Fortaleza, com um resultado positivo nesse jogo em Bragança, ele coloca exatamente nessa disputa. Só que lembrando, o Fortaleza, ele é o último dessa disputa, nessa sequência. Porque a gente já tinha destacado aqui também na terça que a matemática do Fortaleza tem que beirar a perfeição. Então, se o time está 7 jogos sem ganhar, o time vai ter que completar 10 jogos sem perder. 10 jogos sem perder. Eu falei até sem ganhar, né? Sem perder. Tem que completar 10 jogos sem perder. Só que desses 10 jogos, esses outros 3 jogos, tem que ser no mínimo 2 vitórias e um empate. No mínimo 2 vitórias e um empate. Como a gente já destacou aqui. Eu sei que para o lado do torcedor do Fortaleza, e aqui a gente está olhando, a gente tem que olhar sempre um viés positivo, obviamente, da condição onde o Fortaleza vai ter que dar a secada, mas também olhar pelo viés, tipo assim, olha, o que é que vai ser preciso a mais? Porque eu vi muita gente falando, 42 dá certo, 43 dá certo. E a gente sabe que alguns adversários que o Fortaleza tem também vão ter 2 jogos em casa, como você estava ressaltando, e até alguns adversários acessíveis, como é o caso do Santos na O próxima problema rodada. de tudo é o Santos, né? Porque assim, Isso. você pode pensar, vitória nos próximos 2 jogos. Cara, se a Vitória fizer 1 ponto, não vai ser 1 ou 2 pontos, não é nada de outro mundo. Mas para o Santos fazer menos que 4 ou 3 é difícil, né? Isso, exato. Com 2 Não, rebaixados. se isso acontecer, é onde mora a possibilidade do Fortaleza, Isso. talvez apenas com 2 vitórias ser suficiente. Porque o que o Fortaleza, na minha avaliação, precisa fazer até a última rodada. Que é Mala branca para a galera aí. Esporte de juventude. Não, tem que fazer primeiro dele, né? Que é porque esse cenário que você falou. O Fortaleza vai ter agora 2 jogos em casa, diferentemente dos seus adversários. Só que lembrando, o Fortaleza, quando for terminar o campeonato, o Fortaleza vai ser dessas equipes a que vai jogar fora. Então, o Santos joga em casa, Vitória joga em casa, Inter joga em casa, Ceará joga em casa. Cada um, obviamente, com seu adversário ali do patamar. A gente não sabe como é que vai ser o Palmeiras, como é que vai ter o Cruzeiro, se o São Paulo vai estar brigando para título, se o Bragantino, por exemplo, diante do Inter, não tem mais nada para fazer. Então, todo mundo vai ter o seu ambiente a seu favor, de apoio, claro, que também com nível de tensão muito alto. Eu acho que a melhor chance para o Fortaleza escapar é ele chegar terminar a 37ª rodada, antes da última rodada, fora do Z4. Para mim, a melhor chance do Fortaleza é essa. Se ele terminar fora do Z4, ainda acho que vai ser um jogo complicado contra o Botafogo, mesmo que o Botafogo já está garantido na fase de grupos, eu ainda acho que jogar contra o Botafogo lá, até porque o Fortaleza tem um histórico nem tão bom assim diante da equipe do Botafogo, eu acho que vai ser um jogo complicado. Mas se o Fortaleza puder olhar para o jogo do Botafogo e dizer assim, um empate é nosso, um empate vai ajudar a gente. Aí eu acho que pode ser o cenário que o Fortaleza pode acabar tendo a seu favor. E aí, vamos falar primeiramente do cenário, que é o cenário que pode ficar mais complicado. Primeiramente, falando dos 44 pontos, para essa estatística funcionar para o Fortaleza, dos 44 pontos, o Inter, por exemplo, eu já acho que é uma situação muito difícil de acontecer. Porque o Inter vai ter na última rodada o Bragantino. Então, por mais que o Inter perca para o Vasco e perca para o São Paulo,
eu acho que o Inter vai ter aquele jogo, fator mobilização diante da equipe do Bragantino. E lembrando, o Inter tem um saldo de gols de -8. O Fortaleza tem um saldo de gols de -15. Então, acho muito difícil. O Fortaleza tinha que fazer 2 goleadas aí para cima do Atlético Mineiro, para cima do Corinthians. E no atual contexto, o Fortaleza só precisa fazer 2 vitórias, nem pensar em goleada. Mas no contexto atual, eu acho que o Inter, por exemplo, é uma carta fora do baralho. O mesmo eu digo para o Vasco. O Ceará, eu acho que vai depender muito do contexto do jogo do sábado diante do Cruzeiro. Se o Ceará tropeçar diante do Cruzeiro, eu acho muito difícil. Piorou esse contexto, né, Thiago Minhoca? A gente gravou a nossa análise antes dos jogos da quarta-feira, né? Na quarta, isso. Que deixou o Cruzeiro vivo também, né, na disputa do título. Então, o Cruzeiro, esse jogo, ele não vai abrir mão. Né, muito embora seja poderia até ter uma expectativa disso, Flamengo campeão, Cruzeiro ali, talvez já... Eu acho que esse jogo o Cruzeiro vai levar a vera. Vai que o Flamengo tropeça aí nas próximas rodadas. É porque eu cheguei a mencionar que eu acho que o Cruzeiro iria poupar contra o Ceará, iria poupar contra o Santos. Principalmente do Santos, eu acho que eles vão poupar, porque eu acho que o Flamengo já vai ser campeão até lá. Só que nesse cenário que eu observo, desses jogos que envolvem o Cruzeiro, esse do Ceará, eu acho que é o jogo que o Cruzeiro ainda pode pensar, porque o Cruzeiro joga no domingo, no sábado, para depois jogar na quinta-feira contra o Botafogo, lá no Mineirão, que eu acho que vai ser também um time considerado o mais próximo do time titular, que eu acho que vai ser uma preparação para o confronto diante do Corinthians. E aí sim, no jogo contra o Santos, eu acho que eles vão, talvez nem sei se vão para o time reserva, um time bastante ali de garotos. Então, nesse cenário, se o Ceará tropeçar diante do Cruzeiro, e eu digo aí pelo menos um ponto, né? Se o Ceará perder, aí eu digo que realmente a situação é muito preocupante para o Ceará. E aí é onde mora os 44 ser bom para o Fortaleza. Porque se o Ceará fizer 44, também o Fortaleza, com 44 pontos, não vai passar o Ceará nos critérios de desempate. E aí, para mim, quais são os melhores alvos do Fortaleza? O Vitória e o Santos. O Vitória não pode somar, na minha avaliação, mais do que um ponto nesses 2 jogos contra Mirassol e Bragantino, porque se ele faz 40, o máximo que ele chega é a 43. Ele pode até somar 2 pontos, porque ele tem um número de vitórias a menos, né? Que ele ficaria aí com 41, se vencer o São Paulo faz 44, então os 44 do Fortaleza também deixaria o Vitória. Então, no máximo, só fazendo a correção, o Vitória teria que somar no máximo 2 pontos contra Mirassol e Bragantino. E para finalizar, que essa é a parte mais difícil, secar o Santos, porque o Santos enfrenta o Sport, enfrenta o Juventude fora, e aí joga em casa contra o Cruzeiro. Reserva. Possivelmente reserva, né? Então, assim, imaginando esse cenário... Não, certamente, porque a Copa do Brasil já é no meio de semana, né? Então, é improvável que ele jogue domingo com o titular para jogar quarta. Ele, assim, ao menos se o Cruzeiro chegue vivo na disputa do título, né? Isso. Então, assim, o Santos, especificamente, ele teria que ter 2 tropeços aí, 2 empates, né? Tipo, não vencer o Juventude fora, um tropeço. Tô falando antes da última rodada, tá? Porque a última rodada eu acho que é um cenário muito específico de uma equipe que pode estar fora do Z4 ou dentro do Z4 e ter, como eu falei, o jogo mobilização. Então, se o Santos tropeçar contra o Sport e contra a Juventude, o Fortaleza, que aí no caso, se ele fizer 2 pontos, 40 no máximo, ele chega a 43. O Santos, se chegar a 44, perceba que a diferença vai ser o saldo de gols. Tá muito no limite aí. O Santos vai pegar o Sport, que é um adversário hoje fácil de bater, né? A gente não sabe qual... mas quase, assim, realmente, o Sport vem perdendo 200 jogos seguidos, mas recentemente ele quase empatava com o Botafogo. Com o Botafogo, exato. Há uma semana, né? Não, pois é onde o Fortaleza pode, que aí essa vai ser a semana do Fortaleza. E a pressão do Santos também, né? Assim, o Santos é um time que... Neymar fora também, né? Talvez seja até bom Neymar fora, né? Se bem que ele estava treinando aí, já estão dizendo que ele vai, parece que usar infiltração, sei lá, tá meio confusa essa história do Neymar. Mas, vamos lá, a agenda do Fortaleza até domingo, o jogo contra o Atlético Mineiro e o jogo para o torcedor abraçar. Sexta-feira, o Fortaleza tem que acompanhar esse Santos Sport e abraçar o esporte mais do que nunca, assim, sabe? Para segurar, e não só, caso o Santos consiga vencer, o Santos não vencer por um placar tão elástico, porque o saldo pode ser determinante nessa reta final. Então é muito importante o Fortaleza, né, os torcedores do Fortaleza, secar o Santos, e não só isso, caso o Santos consiga um resultado positivo, que esse resultado não seja tão elástico, porque o saldo ele pode acabar pesando. O outro jogo, que vai ser no sábado, que aí vão ser 2 jogos, é o jogo do Vitória, diante da equipe do Mirassol, o jogo que acontece 4 horas da tarde, no sábado, antes da final
da Libertadores, e esse jogo também é outro jogo para o Fortaleza, obviamente, secar, para que aí, no sábado, ainda, o jogo do Ceará, né, que é exatamente o Ceará por ter a tabela mais difícil, ser esse outro jogo possível. Esse Vasco Inter, que vai acontecer, é um jogo que vai depender de quem sair derrotado, né? Quem sair derrotado, a gente vai olhar um cenário de secar essa equipe a partir da 37ª rodada. Mas tudo passa, e aí é aquela coisa que o Fortaleza atravessou também ao longo do campeonato. Teve várias situações de rodadas onde os adversários tropeçaram e o Fortaleza não aproveitou. Então, a mentalidade do Fortaleza, independentemente do que aconteça, se o Vitória ganhar, se o Santos ganhar, se o Ceará ganhar do Cruzeiro, a mentalidade do Fortaleza tem que ser toda voltada diante do Atlético Mineiro na partida da Arena Castelão para vencer. Esse é um jogo fundamental e, principalmente, e aí para encerrar, Fábio, o que o Fortaleza mais pecou nessa atual sequência, que foram nos jogos dentro de casa. O jogo do São Paulo, o jogo do Vasco, o jogo do Grêmio, sabe? Jogos esses que o Fortaleza abriu o placar e deixou escapar. Aliás, contra o Vasco e contra o São Paulo não, né? Mas tinha um jogador a mais e acabou deixando escapar. Então, aqueles pontos que o torcedor lamenta até agora, sabe? De ter segurado um resultado ali no Clássico Rei diante do Ceará, próprio jogo diante da equipe do Vasco, né? Com um jogador a mais, né, que criou muitas chances e acabou não fazendo. Então, a partir de agora, é nesse exato momento, sabe assim, o foco total do que a equipe vem entregando fora de casa ser feito na Arena Castelão. E é o torcedor, obviamente, isso aí eu não tenho nem dúvida. Vai dar mais de 40 mil pessoas na Arena Castelão no domingo, já estou vendo esse cenário. Claro que os resultados que possam acontecer até o domingo, isso vai motivar mais o torcedor. Então, esse é um cenário que o Fortaleza vai ter que aproveitar. E principalmente, e aí juro que é para fechar, ter a inteligência de saber como jogar dentro de campo. O que o Fortaleza mais conseguiu fazer nesses jogos fora de casa foi ter a inteligência, aquela palavra até da moda, né? A resiliência de estar sempre vivo no jogo, de sempre estar atento ao jogo. Porque nos jogos dentro de casa, faltou isso ao Fortaleza. Faltou no jogo do Vasco, faltou no jogo do São Paulo, faltou no jogo do Grêmio. Certas desatenções num jogo importante como esse, na situação que o Fortaleza colocou, exige muito foco, muito foco. E é isso que o Fortaleza vai ter que se preparar muito bem para o jogo do próximo domingo. Muito bem, Thiago Minhoca analisando aí esta missão do Fortaleza, né? 3 jogos aí para tentar sair do Z4. A diferença hoje é de 2 pontos. Ele até pode sair na próxima rodada, né? Se o Mirassol conseguir vencer ou empatar com o Vitória e o Santos não vencer o Sport, né? Que infelizmente é algo que daria para acreditar se o futebol tivesse 45 minutos, né? Que é o que o Sport consegue jogar. Depois disso não dá mais. Mas quem sabe, Santos pressionado, enfim, pode ter aquela malinha maravilhosa, né? Os jogadores darem aquela corrida a mais, enfim. Futebol é bom por isso, né? Assim, eu acho que o Santos deve ganhar do Sport, eu acho que todo mundo acha isso, mas, enfim, o futebol pode proporcionar essa surpresa aí no meio de semana, o que seria fundamental, né? Porque, assim, mesmo o Juventude entregue, cara, é no Sul, né? E o Juventude é um time competitivo, vem sendo competitivo nas últimas rodadas. Então dá para o Santos tropeçar nesse jogo. Contra o Cruzeiro, cara, é a última rodada, mesmo o Cruzeiro reserva, sim, é um time que pode ali complicar para o Santos, né? Arrancar um empate ou algo do tipo. Acho que o Santos realmente tem uma tabela fácil. De todo mundo aí é a tabela mais tranquila, mas também é um time que tem mais pressão, né? Então, e tem o querido Vojvoda, né? Que, pô, seria lindo, né? Fortaleza saindo da zona de rebaixamento, o Santos rebaixado. Não seria lindo para o Vojvoda, né? Mas seria uma história maravilhosa. Alguns comentários aqui. O Carlos Eduardo falou que vai ser 1-0 para o Sport. O H. Castro fala que o Santos ganha do Sport, mas empata com o Juventude. O Anderson Ramos fala que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fala avante Leão. O Ricardo queria que o Vasco caísse. Cara, eu prefiro que o Vasco ganhe do Inter, se eu tivesse que escolher um resultado. Deixa o Inter aí, o Inter tem 2 joguinhos chatos. Porque o São Paulo pode ser um fiel da balança aí, visando uma 8ª vaga, né? Que pode ser de Libertadores. E que aí, a depender do contexto, se o São Paulo consegue muito antes, esse jogo contra o Vitória pode se tornar um jogo mais acessível para o Vitória, né? E só lembrando, tá, gente? A gente está olhando aqui, pode ser que esteja torcedores de outros times, né? No caso do próprio Vitória, do próprio Ceará, a gente está analisando aqui pela perspectiva do Fortaleza. Fizemos uma análise na terça-feira
E também tem um programa específico, juntamente com o Cássio, o Fred e o Celso, analisando essa rodada, e eu acredito que eles vão atualizar depois da vitória do Fortaleza. Deve sair um programa amanhã especificamente falando desse cenário da volta do Fortaleza, né, nessa disputa incessante que Fortaleza está resistindo quanto mais. Então, só para explicar o contexto, a gente está analisando aqui mais na perspectiva do tricolor cearense. Porque, claro, vai torcedor que vai aparecer aqui e vai dizer assim, vocês falaram que o time ia ser rebaixado. Meu amigo, não faltou gente falando que Fortaleza tinha grande chance de ser rebaixado, o que já estava rebaixado, que não tinha torcedores, amigos meus que são torcedores do Fortaleza, vários já tinham meio que jogado a toalha. Então, no cenário atual, o Fortaleza ainda está na zona de rebaixamento, é bom lembrar, e ele tem que continuar o que ele está fazendo até então, porque isso é um feito muito difícil. O Fortaleza bater 95% de chance de queda e nesse exato momento está a 2 pontos do Z4, podendo sair na próxima rodada, algo que não aconteceu, quer dizer, até tinha um cenário para essa rodada, né? O Fortaleza tem essa condição agora. Então, assim, por mérito do Fortaleza, contrariando, inclusive, as estatísticas. O Max, ele pergunta se 45 pontos é certeza de escapar. Não, né? Depende... Certeza não, porque o Santos pode chegar a 47, o Vitória pode chegar a 48, o Inter pode chegar a 50, e aí com 50 o Vasco chegaria no máximo a 48, o Ceará pode chegar a 51. Então perceba, pode ter equipe caindo com 47, que já aconteceu, viu? Não na Série A, caiu na Série B. Teve o caso do Icasa, até aqui do futebol cearense, que fez 47 pontos e foi rebaixado. Muito bem. É improvável, né, que essa turma pontue tanto, né? Mas, enfim. Mas eu acho uma boa pontuação, 45. Que o Fortaleza não pode chegar a 45, por exemplo. O Fortaleza só chega no máximo, ou faz 46, ou faz 44, né? Que aí é o entre 40, para chegar mais perto do 45. Fato é que o Fortaleza tem que fazer pelo menos 7 pontos, né? Algo diferente disso é improvável. Aí tem que secar muito. Aí tem que secar muito. Secar muita gente. 43 aí tem que secar muito aí. Secar muito isso. Muita gente dizendo que o Ceará só vai fazer um ponto, viu, aqui. O Ceará não vai pontuar, que tem muito torcedor do Fortaleza, obviamente, aqui nesse conteúdo. Mas, assim, eu acho que assim, poderia ter sido pior. Quando acabou o primeiro tempo do Flamengo e do Palmeiras, o Palmeiras ganhando, o Flamengo perdendo, eu falei, meu irmão, ferrou pro Ceará. Porque deixou o Cruzeiro mais vivo que nunca, o Flamengo precisando ganhar e o Palmeiras vivo, possivelmente vivo ainda na última rodada. Então era um desastre. Melhorou, né? Com a derrota do Palmeiras. Mas. Eu até tinha dito para você na terça que eu não achava que ia se definir o título nessa terça-feira, né? De toda forma, assim, por mais que o Flamengo fosse jogar com o Ceará no Maracanã, já campeão, eu acho que o Flamengo ia fazer o jogo da festa, né? Tudo bem, um pouco de ressaca e tal. Mas é isso, o Ceará se colocou nessa situação por conta daquela derrota para o Inter, né? Acho até que aquela derrota para o Inter, se o Ceará tivesse vencido, eu acho até olhando aqui numa perspectiva para o Fortaleza, melhor, teria sido melhor, porque tira 2 pontos do Inter, se fosse empate, né? O Inter estaria hoje com 39, ou seja, estaria muito mais na briga, porque o Inter teria a obrigação dos tais 44 pontos, o Inter teria que fazer 5 pontos, teria que vencer 2 jogos para chegar a 45. Então, assim, realmente, aquela derrota do Ceará para o Inter, ela foi prejudicial muito, assim, para a galera de baixo, né? Assim, para a Vitória, para Santos, para o Fortaleza e para o próprio Ceará, obviamente, que poderia e já ter encaminhado a sua permanência naquele jogo. O fato é que o Fortaleza entrou forte demais aí na briga e vai ter 2 jogos em casa. Corinthians fora de casa não existe na maioria dos jogos, né? Então... Sim. É uma boa oportunidade Cara, se ganhar do Atlético, cara, o Corinthians ainda tem o Santos ali, né? Que ele pode atrapalhar. O Corinthians... Tem um jogo, Fábio, que é muito determinante nessa quarta-feira pro Fortaleza. Inclusive até para a Vitória também, tá? Que é o jogo do São Paulo contra o Fluminense. Quinta-feira, né? Porque... quinta-feira, porque hoje é na quarta, né? Isso. Se o São Paulo vencer, o jogo é fora de casa, tá? O jogo vai ser com o mando do Fluminense. Se o São Paulo vencer, o São Paulo praticamente encaminha essa 8ª colocação. Ele vai abrir uma vantagem bem considerável. E aí eu acho que o Atlético Mineiro, tipo assim, Mas aí, Minhoca, o São Paulo também pode ter a 7ª colocação, né? Porque ele vai diminuir para o Fluminense, deixa eu ver aqui, para 3 pontos. Enfim. Ele vai, contra o Inter, ele vai jogar muito a Vera, por exemplo. Não, mas é que tá.
Só Se que ele aí que chegar na tá, última rodada ainda com essa desmobiliza, possibilidade, mas desmobiliza o Atlético Mineiro, desmobiliza o próprio Corinthians, entendeu? Porque eu acho que essa é a tônica que eu tô falando aqui na ótica do Fortaleza. Claro, para as outras equipes aí que vão pegar, né? Tipo, beleza, o Inter e o Vitória talvez queiram o São Paulo ainda brigando por uma vaga ali de uma vaga de pré-Libertadores, né? Para ter a certeza que vai para pré-Libertadores. são Mas de 4 todo. pontos, tá? Que ia ser a diferença do É, Flu para o São Paulo. O Lucas Bessi me corrigiu, realmente é 48-55. Iria para 51, né? Ainda seria difícil para o São Paulo. isso que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo. Se o São Paulo vencer amanhã o Fluminense, eu acho muito bom para o Fortaleza, porque isso desmobiliza o Atlético Mineiro, desmobiliza o Corinthians, e aí isso acaba tendo foco simplesmente Mas não no... desmobiliza talvez o São Paulo contra o Inter e contra o Vitória? Desmobiliza, Então, mas de toda forma, o jogo no Morumbi, né? Sei lá, o São Paulo tentando talvez fazer o jogo que garanta exatamente no mínimo essa oitava colocação. muito bem. É isso, né? Cada jogo importa, tá? Até jogo que não é nem da parte de baixo aí vai influenciar. A gente tem aí também um contexto, né? Que eu não sei se vai influenciar. Por exemplo, Thiago Minhoca, Fortaleza e Botafogo são da mesma liga, né? A LFU, não é isso? Fortaleza aí, Botafogo. Botafogo são. Do Rio de Janeiro só não é o Flamengo. Tá, dessa turma de baixo, quem é de Libra, quem é de LFU? Vamos lá. Fortaleza é da LFU, Santos é da Libra, Vitória é da Libra, mas está pulando o muro, né? Tá indo para a LFU. Mas só E, depois desse contrato, né? não, tem que fechar o contrato, mas por enquanto é isso. O Inter é da LFU, o Vasco é da LFU e o Ceará também é da LFU. Então, no caso aí, Vitória e Santos são da Libra. Pois Que então, aí Botafogo já garantido na Libertadores. Ele da LFU, Fortaleza da LFU, dois times da Libra ali brigando, Vitória e Santos. É tem, muita tem, teoria da conspiração isso aí? tem duas coisas que eu olho para esse cenário que eu vejo muitas pessoas comentando, assim, que é o caso, por exemplo, do caso do Cruzeiro, né? Ah, o Cruzeiro pode querer ser o segundo colocado, porque dá mais dinheiro. Eu concordo. Só que, a depender do contexto, eles vão olhar muito mais. O foco do Cruzeiro agora, para mim, é a Copa do Brasil. E aqui Não, tá. exatamente. O Botafogo é nada. O Botafogo pode até dizer, vamos entrar de férias para voltar mais cedo, o Brasileirão começa em Pode ser. janeiro. Dá esse Muito embora. migué, quem vai falar alguma coisa? Pois é, pode ser. A grande questão que me paira eu acho que isso são coisas menores, menores. Existe isso? Existe, mas também o cara não vai sair se matando, pô. O cara não vai se Sim. matar por um jogo desse para desesperadamente tentar fazer uma coisa ali que beneficie e tudo mais, ou que tenha uma situação. Agora, eu acho, até porque esse jogo que foi no Castelão, né, o jogo Fortaleza e Botafogo, tinha alguns jogadores aí Ceará, né, Arthur Cabral, David Ricardo, e eu lembro que no jogo na Castelão foi uma goleada, né, que o Paiva tomou do Botafogo. Foi assim, os caras jogando a vera, assim, sabe? David Ricardo, Arthur Cabral, assim, os ex-Ceará, assim, jogaram na base da raiva mesmo. Então, eu acho que é isso. Fortaleza tem que. Aquela coisa, cara, tem que ganhar o jogo do Atlético Mineiro, para depois, pensa, É pagar jogo a o jogo jogo, do né? Corinthians. É jogar jogo. O Fortaleza. Imagina se o Fortaleza tropeça em casa contra o Atlético Mineiro. Vai acontecer de novo a desmobilização. Aí o jogo contra o Corinthians já não vai ter tanto torcedor. Então, o Fortaleza tem que ir fazer aquilo que ele se propõe no campeonato, que é continuar vivo. Continue vivo até então. Então, para isso, tem que secar os adversários e, obviamente, fazer o seu. É o Fortaleza que pode chegar ao céu ou ao inferno na próxima rodada. Porque, por exemplo, se o Vitória ganha e o Inter pelo menos empata, né? E ele perde, ele fica a 6 pontos, né? A 5 pontos, né? Sim. Já fica numa situação delicada. 5 pontos, faltando 6 pontos, né? Ou o inverso, né? Se ele ganha e essa turma tropeça aí, o Vitória não ganha, o Inter perde, por exemplo, mesmo que o Santos ganhe do Sport, ele fica muito vivo, né? E até se o Santos tropeçar, ele pode sair da zona de rebaixamento. Então, todo mundo torcendo pro Sport, tá? Sport vai deixar de ser o time mais odiado da região para ser um dos times mais amados aí, sobretudo por torcedores do Vitória e do Fortaleza, que vão torcer muito aí no jogo contra o Santos. Bom, é isso, Thiago Mel.